Quanto rende em dividendos R$ 10.000 investidos na Engie, uma das melhores ações do setor elétrico? Bem-vindos ao canal Dividendos em Alta. Hoje nós vamos falar sobre a Engie, uma das melhores ações aí do setor de energia elétrica. Vamos comentar sobre essa matéria aqui, se é o momento ideal para investir na Engie agora, o que os analistas de investimentos estão falando sobre a empresa. Uma simulação muito interessante, quanto rendeu R$ 10.000 investidos na Engie nos últimos 12 meses e nos últimos 5 anos. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se te agrega de alguma forma, curte o vídeo, inscreve no canal, me ajuda aí para eu continuar crescendo aqui no YouTube e vamos pro vídeo. Bom, pessoal, eles começam a matéria aqui falando que a Engie, tem uma tese de investimento que atrai muitos investidores. Em 5 anos ela teve uma valorização de cerca de 36% e distribuiu aproximadamente R$ 12,24 por ação em proventos, entre dividendos e juros sobre capital próprio. Lembrando que dividendos é isento de imposto de renda e juros sobre capital próprio tem incidência de 15% que fica retido de imposto de renda. De forma que, se a gente juntar a valorização na ação e também a distribuição de proventos, nos últimos 5 anos o retorno total acumulado nas ações da Engie foi de 74%, como eu já falei, considerando a valorização dos ativos e os proventos distribuídos. E eles destacam que, comparado com outras empresas do segmento de energia, não foi um retorno tão extraordinário, mas consideram que a Engie tem uma tese de investimento mais defensiva, com concessões de longo prazo e uma disciplina rigorosa na alocação de capital, segundo a opinião aí do consultor da Suno. Então, no quesito qualidade, trata-se sem dúvida de uma das melhores ações da Bolsa e uma das melhores ações do setor de energia elétrica. Não à toa, muitos analistas consideram a Engie a WEG do setor de energia, Inclusive, na apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2024, eles destacam uma sólida performance financeira. Realmente, se a gente for olhar o ROI da empresa ao longo dos anos, sempre acima de 20%, tanto nos últimos anos como agora no primeiro trimestre de 2024, embora tenha demonstrado aí uma certa queda em relação ao primeiro trimestre de 2023. A empresa vem diversificando seu portfólio. Em 2016, 100% do EBITDA da empresa era oriundo da geração e comercialização de energia. Agora, no primeiro trimestre de 2024, esse percentual já caiu para 77%. E o setor de transmissão de energia, que é uma área que a Engie está entrando agora também, tem ganhado cada vez mais espaço aí no EBITDA da empresa. No primeiro trimestre de 2024, esse setor de transmissão representou 14% do EBITDA ajustado. Se a gente olhar aqui no site do Investidores 10, nos últimos 12 meses, a ação teve uma valorização de 6,33%, com um índice preço sobre lucro de 8,51% e um índice preço sobre valor patrimonial de 3,34%. Então, dada a qualidade da empresa, ela sempre negociou a múltiplos altos, principalmente em relação ao preço sobre valor patrimonial. O mercado paga aí mais de 3 vezes o valor patrimonial da empresa. E nos últimos 12 meses pagou um dividend yield aí de 5,36%. Mas é uma empresa que, no longo prazo, gera muito valor para o acionista. Em 10 anos, quase 200% de valorização. Em 5 anos, 35,79%. E se a gente olhar a rentabilidade real, em 10 anos, mais de 65% de valorização para o acionista. É uma empresa que sempre gerou valor para o acionista aí no longo prazo. Quando a gente olha os indicadores de preço, o índice preço sobre lucro, a gente pode observar que ela sempre negociou uma média de aproximadamente 13,65 no seu índice preço sobre lucro. Hoje ela está negociando bem abaixo disso, a 8,40. Pode ser um indicativo que a empresa esteja num preço atrativo. Além disso, ela sempre negociou aí por volta de 4 vezes o seu valor patrimonial em relação ao preço. Hoje, esse índice está por volta de 3,30, indicando também que a empresa está negociando abaixo das suas médias históricas. Além disso, como a gente já demonstrou, a empresa que tem um ROI acima de 20% consistente ao longo dos anos. Quando a gente considerar a dívida e o ROI também acima de 10%, a empresa cresce lucro com consistência, então é uma excelente empresa do setor de energia elétrica. Nunca falhou nenhum ano no pagamento de dividendos, sempre pagou dividendos, embora não seja aquela pagadora de um caminhão de dividendos, mas é aquele dividendo recorrente por volta ali de 6% ao ano. Se você comprar no preço adequado, nos últimos 5 anos aí um dividend yield médio de 5,21% e nos últimos 12 meses 5,36%. Inclusive ela está com pagamento de dividendos em aberto, a data foi agora no dia 6 de maio e o pagamento vai ser realizado no dia 26 de julho, valor de R$ 1,22 por ação. Inclusive, se a gente pegar esse R$ 1,22 por ação aproximada e dividir pela cotação atual, aproximadamente aí R$ 44, a gente teria quase 3% de dividend yield só nesse pagamento que ela vai fazer agora em julho. E voltando aqui para a matéria, eles fizeram um estudo e avaliaram quanto que rendeu R$ 10.000 investidos em Engie. E a gente pode observar aqui que se você tivesse investido R$ 10.000 na Engie nos últimos 12 meses,
você teria adquirido 232 ações. Considerando a valorização das ações, você teria um patrimônio acumulado de R$ 10.237,50. E nesse período ela teria te pago na forma de proventos R$ 955,84. De forma que você teria um retorno total, considerando a valorização da ação mais os proventos, de R$ 1.193,34, corresponderia aí a quase 12% de rentabilidade total. Por outro lado, R$ 10.000 investidos em Engie nos últimos 5 anos, você teria adquirido 310 ações, hoje estaria com um patrimônio de R$ 13.635, considerando apenas a valorização das ações, teria recebido de proventos nesse período de 5 anos R$ 3.795, e estaria com retorno total, considerando a valorização mais os proventos recebidos, de R$ 7.431,15, 74% de rentabilidade total. Então, como a gente pode observar, a Engie realmente é uma empresa que gera valor para o acionista, no longo prazo. 12 meses aqui não é longo prazo, ela poderia muito bem ter se desvalorizado nesse período, mesmo assim ela teve uma rentabilidade muito interessante, quase 12% ao ano. Mas quando a gente considera um período de tempo maior, 5 anos, 10 anos, a gente observa que a rentabilidade realmente ela é muito maior. E por fim, na matéria, a grande pergunta se é a hora de investir em Engie, para entender o cenário atual da empresa. No ramo de energia elétrica, a Engie é classificada como a segunda maior empresa do mundo, atua na geração e distribuição da energia. No Brasil, a Engie só fica atrás da Eletrobras, no ranking das maiores geradoras privadas de energia do Brasil. E considerando os resultados do primeiro trimestre de 2024, o consultor da Assuno ele considera que não foram muito bons esses resultados, apesar de ser possível visualizar uma clara trajetória de crescimento e recuperação no curto prazo para a companhia. Além disso, ele destaca que a empresa está passando por um ciclo muito pesado de investimento que está limitando o seu payout a valores pouco acima de 50%. Ele considera que isso é bastante prudente considerando os investimentos atuais da empresa. De fato, para 2024, a Engie tem a perspectiva de investimento de 9,5 bilhões de reais. Ela está passando realmente por esse ciclo de investimento. Os diretores da companhia já afirmaram que o payout esse ano vai ser reduzido para 55%. Uma empresa que estava pagando nos últimos anos aí 100%, 90%, 100% de payout, agora vai abaixar para 55%, justamente por conta desse ciclo de investimentos que a companhia está passando. Mas isso aqui vai gerar EBITDA lá no futuro e provavelmente vai permitir que a empresa volte a pagar dividendos maiores, que é exatamente o que o analista defende aqui, que no futuro, após passar por esse ciclo de investimento mais custoso e conseguir executar a expansão planejada dos seus ativos, os dividendos devem aumentar, tanto pelo aumento do payout, como também pela melhora nos resultados da companhia. Eles consideram uma empresa reloginho, para quem busca segurança em meio a tanta volatilidade no mercado de ações, a empresa parece uma opção bem interessante dentro do segmento de energia. Você investe na Engie, tem a empresa na sua carteira? O que você acha da empresa? Deixa aí nos comentários. Trazendo vocês aqui para o portal AGF+, estão com a projeção de lucro por ação da Engie de R$ 4,09, uma projeção de dividendos de R$ 2,71, que daria um preço teto para você garantir 6% de dividend yield de R$ 45,16. Então esse seria o valor máximo que você poderia pagar na Engie para receber pelo menos 6% de dividend yield em 2024. Eu particularmente tenho a Engie na carteira, é uma empresa que eu gosto muito. Uma pena ela não dá tanta oportunidade de entrada. Hoje ela corresponde aí a praticamente 7% da minha carteira de ações. Mas sempre que ela cai abaixo de R$ 40 eu gosto de comprar um pouquinho para ir aumentando a posição. Qual que é a sua ação preferida do setor de energia? Deixa aí nos comentários. O que eu tinha para o vídeo de hoje era isso, pessoal. Um abraço, falou, até mais.